Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thais Magalhães e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo neste canal. Como eu sei que vocês estão muito curiosos para saber como ocorre o próximo passo do dogma, que é a transcrição, sejam bem-vindos para a aula de hoje. A transcrição é o processo pelo qual uma molécula de RNA é formada a partir da molécula de DNA. Então o DNA chega e fala, copia, pode copiar, só não faz igual. Estamos aqui com esse cenário novo, muito lindo, espero que vocês tenham gostado. E é isso, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, segue a gente lá no nosso Instagram, que tem muita novidade legal. Deixa o seu like, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, fala o que você achou e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Sejam muito bem-vindos para a nossa aula sobre transcrição. A transcrição, então, é esse ponto aqui do dogma, onde a gente obtém um RNA através do DNA. E não importa qual seja esse RNA, se seja funcional, se seja mensageiro, o processo de transcrição vai dar origem a todos eles. Nos procariontes, esse processo ocorre no citoplasma, enquanto nos eucariontes, esse processo ocorre no interior do núcleo. Esse processo é um tanto quanto diferente em procariontes e eucariontes, mas na aula de hoje a gente vai dar ênfase para semelhanças, tá? Não vou entrar naquele nível de mestrado, falando das proteínas específicas. Se vocês quiserem uma aula sobre isso, vai ser um prazer fazer, que eu adoro essa parte. Mas eu vou falar da transcrição de uma forma geral, e quando tiver, assim, alguma diferença de procariontes para eucariontes, assim, naquele processo que eu tô falando, eu aviso para vocês, tá bem? Mas eu quero que vocês tenham em mente que a transcrição vai ser diferente nos dois, por quê? Primeiro que os eucariontes têm genomas maiores, então os genes estão espaçados, então vai demorar um tempo mais para ocorrer esse processo. Além disso, a transcrição ocorre separada da tradução. Nas bactérias, tudo ocorre lá no citoplasma, então à medida que o RNA vai sendo feito, ele já pode ser traduzido. E o DNA dos eucariontes está lá enrolado, bem noveladinho, uma proteína chamada de histonas, na forma de cromossomos. Então, ele vai ter que desenovelar, vai ter que ficar só um fiozinho assim para que ocorra a transcrição. Então, por isso, ela vai demorar mais e vai precisar de mais enzimas no processo dos eucariontes, tá? Mas essa aula vai ser uma aula de forma geral sobre o assunto. Lembra que eu falei para vocês que o DNA é uma molécula muito grande, mas que existem regiões do DNA que vai ter de fato a informação genética? Então, a transcrição não vai ocorrer no DNA todo, e sim em regiões específicas que são chamadas de genes. Esses genes é que vai ter informação tanto para produzir um RNA funcional, como para produzir um RNA mensageiro que vai dar origem a uma proteína. O processo de transcrição ocorre baseado na complementariedade de bases. A adenina se liga à uracila, já que aqui nós não vamos mais ter timina, e a guanina sempre vai se ligar à citosina. Então é mais ou menos assim, se a fita de DNA vier com TTTT, a fita de RNA vai vir com A. A transcrição ocorre em bolhas de transcrição. Por quê? Porque a gente não vai precisar se dar o trabalho de abrir o DNA todo, aquela molécula longa toda. Lembra, gente, quando a célula puder descansar, né, evitar gastar energia, ela vai estar evitando. É que eu quero evitar a fadiga. Então a gente só precisa abrir bolha de transcrição para ter acesso aos genes. E vale lembrar que se um gene 1, por exemplo, se encontra em uma fita, na outra fita a gente não vai mais encontrar esse gene, tá? Na fita que está ali de frente. Mas os genes, de uma forma geral, estão distribuídos entre as duas fitas. Então vamos dar um exemplo aqui de como a transcrição ocorre. Nós temos aqui uma fita de DNA. Lembra lá que a gente sempre começa pela ponta 3' né, que é a ponta que tem a hidroxila livre. Então, o RNA vai ser feito por essa ponta na direção 5', 3', né, já que as fitas são antiparalelas, e vai ocorrer conforme a complementariedade de bases. Então, se vocês pararem um pouquinho e refletirem e prestarem atenção, a fita que não serviu como molde, ela tem a mesma sequência do RNA. Só que, claro, né, mudando a uracila pela timina. Então, quando vocês quiserem saber qual a sequência do RNA que vai ser gerada, ou vocês fazem através da complementaridade de bases com a fita que serviu de molde, ou vocês pegam a fita que não serviu de molde e só troca lá a timina pela uracila. Eu tenho mania de esquecer de passar o slide, mas é o que eu disse. A fita de RNA vai ter a mesma sequência da fita de DNA não molde. O
processo de transcrição tem 3 fases: a iniciação, o alongamento e a terminação. E vale lembrar que em eucariontes existe ali um processo extra chamado de processamento, que eu vou explicar para vocês melhor na aula que vem. Existe uma enzima estrela da transcrição. Ela, que além de adicionar os ribonucleotídeos, também enrola e desenrola as fitas de DNA, sem precisar de várias enzimas para fazer o processo, sem precisar de forquilha, sem precisar de nada, porque ela é totalmente independente. O nome dessa enzima é RNA polimerase e eu simbolizei aqui por uma estrela porque indica bem o que ela é, não é mesmo? Essa enzima, na verdade, é uma holoenzima RNA polimerase. É uma enzima que tem lá uma parte proteica agindo junto com mais algumas coenzimas, tipo, tudo junto. É como se fosse o clube da Winx, né? Como diz a musiquinha. Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntos somos invencíveis. A mesma coisa acontece com a RNA polimerase. Então, elas se unem e formam uma coisa só para combater... Não combater o mal. Para fazer a transcrição. Então, a RNA polimerase chega e chama as outras enzimas bem assim. Eu vou convocar as novinhas bem assim. Vamos para a primeira fase da transcrição, então, que é a iniciação. Para a gente entender como que essa fase ocorre, a gente tem que saber como que funciona a estrutura de um gene. Então, aqui nós temos um gene, né? Todo gene tem um início e tem um fim, assim como todo carnaval. Parece uma piada. Dentro desse gene, nós temos uma sequência codificante, que é a sequência que, de fato, vai ter a informação para produzir um polipeptídeo / proteína. A primeira base, então, né, que vai ser transcrita do gene é chamada de +1. Então, tudo que vem depois dela é positivo e tudo que vem antes dela é negativo. Por convenção, geneticistas decidiram isso. Existe uma região, né, que precede o gene, que vem antes do gene, que é chamada de região promotora. Então, como ela vem antes da primeira base do gene, ela é simbolizada por números negativos. Para que serve essa região promotora? Bom, serve para a RNA polimerase fazer o reconhecimento do gene. Então, quando ela vai ler uma região promotora, ela fala, eu sei que tem um gene logo em seguida. E, além disso, né, a região promotora é importante porque é onde a RNA polimerase vai se acoplar para ler a fita de DNA e produzir um RNA. Bom, se vocês olharem aí no laser, vocês vão ver que eu botei alguns números negativos aqui indicando que é a região promotora. Tudo bem, negativo porque está vindo antes da primeira base. O -35 e o -10 é a parte conservada da região promotora dos procariontes. Como assim? Bom, pensa comigo, os procariontes têm vários genes, certo? Mas só tem um tipo de RNA polimerase para ler todos esses genes. Então, ela precisa reconhecer essas sequências precisam ter algo em comum para falar, olha, aqui é uma região promotora. Então, geralmente, essas regiões em comum em procariontes, ou seja, regiões que vão ter os mesmos nucleotídeos, né, as mesmas letrinhas, está lá na posição -35 e -10. Já em eucariontes, essa região é chamada de Tata Box e ela se encontra ali na região mais ou menos -30. Gente, para quem não entendeu esse +1, +2, +3, cada númerozinho desse é um nucleotídeo. Então, vamos supor, +1 é uma adenina, +2 é uma guanina, +3 é uma citosina. Então, essas regiões conservadas, né, vão ter o quê? Bases iguais em todos os organismos, sejam eles procariontes lá na -35 e -10, ou eucariontes, que é a região Tata Box ali, localizado mais ou menos na posição -30. Existe também a região 5' e 3' UTR, que é uma região não traduzida, como o próprio nome já diz, mas ela é transcrita porque ela é necessária lá na hora da tradução, né, no reconhecimento com o ribossomo. Agora, então, que a RNA polimerase já se encaixou ali na região promotora e já avistou o gene a ser transcrito, tá tudo certo, então, para fazer o alongamento. Então, o que é o alongamento? Nada mais do que a RNA polimerase trabalhando, né, inserindo os ribonucleotídeos para fazer uma fita de RNA. Esse alongamento vai ocorrer lá nas bolhas de transcrição, como a gente já viu no início da aula. Pronto, galera, alongamento é só isso. E o término pode ocorrer de duas maneiras. O término pode ser intrínseco ou dependente de Rho. No término intrínseco, o que acontece, né? A região final ali do gene, ela é rica em G e C e depois uma sequência de várias fileirinhas de A. O que acontece? Vocês lembram lá que o G e o C é uma ligação tão forte, que é por 3 pontos de hidrogênio, que eles não conseguem se desgrudar. E aí essa região acaba formando um grampo.
Porque os próprios Gs com os Cs da própria fita se ligaram. A ligação do A com o U é um híbrido muito fraco mesmo. Então a RNA polimerase está lá ali no gene, na hora que ela faz esse híbrido fraco, ela fala, não, peraí, tem alguma coisa estranha. Vou voltar ali, né, por precaução, para ver se está tudo ok. Só que na hora que ela volta, ela encontra o quê? Com a alça em grampo que as ligações com GC formaram. Então ela se bate na alça em grampo, se solta, libera o RNA e ó, partiu tradução. Mentira, né? Se for eucarionte, vai passar pelo processamento. Término dependente de Rho depende de uma proteína chamada Rho se ligar ao sítio root. Eu não faço ideia de onde é que vieram esses nomes. E essa sequência é rica em C e pobre em G, então não vai ocorrer lá de alça nem de nada. O que é que acontece? A RNA polimerase vai vindo, só que quando ela vem, o Rho já chegou primeiro e fala, não, linda, aqui não, vaza. E aí ela libera, o RNA se libera e acabou a transcrição. Então, à medida que o RNA vai sendo produzido, ele já vai sendo solto. A RNA polimerase já vai soltando porque não tem apego nenhum aqui. Ela é uma enzima totalmente independente, lembra? Então, ela já vai fabricando, ó, ela tá criando RNA o quê? Pro mundo. Então, essa foi a aula, gente. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês semana que vem. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu vejo vocês na aula que vem. Tchau! Enzima. Hoje a gente vai... Mas essa enzima, na verdade, é uma holoenzima RNA polimerase. Ou seja... Isso não... Onde é que eu tô? Onde é que eu tô?